Olá, meus caros alunos do segundo ano do curso de Direito. Espero que esteja tudo bem com vocês. Seguindo aí nosso roteiro de estudo de Direito Constitucional, nós começamos agora o estudo do processo legislativo e depois das espécies normativas. Nós vamos começar pelo estudo do processo legislativo ordinário, que diz respeito à criação das leis ordinárias e também das leis complementares. E depois, no final, nós vamos ver qual é a distinção material e formal entre lei ordinária e lei complementar. Muito bem? Bom, o processo legislativo ele é composto por 3 fases. Esse processo legislativo ordinário. Quais são essas fases? A fase de iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. A fase de iniciativa diz respeito a como deve se iniciar o projeto de lei. Quem tem competência para apresentar o projeto de lei de acordo com a matéria que é tratada nesse projeto de lei. Então, se essa competência é só do presidente da República, nós temos uma competência privativa. Se é só da Câmara, nós também temos uma competência privativa. Se é só do Senado, também. Né? Agora, se mais de um órgão pode apresentar esse projeto de lei, então nós temos uma iniciativa concorrente, né? Uma iniciativa geral ou concorrente. Muito bem? Depois nós temos a fase deliberativa, que se subdivide em 2. A deliberação nas casas legislativas, porque nosso legislativo federal é bicameral, né? Então precisa haver uma convergência de intenções entre Câmara e Senado para a aprovação do projeto de lei. Então, lá nós temos a deliberação legislativa. E depois, nós temos a deliberação do Executivo. No caso, a sanção ou veto do Presidente da República. Posteriormente, nós temos a fase complementar, que é composta pela promulgação e publicação da lei. Tá? Então, fase de iniciativa. De quem é a competência para apresentar o projeto de lei? Fase deliberativa, deliberação na Câmara, discussão e votação, e no Senado, e deliberação executiva, sanção ou veto do Presidente da República. Após isso, promulgação e publicação já na fase complementar. Fase de iniciativa, fase deliberativa e fase complementar. Muito bem? Vamos iniciar falando da fase de iniciativa, né? Como é que inicia um projeto de lei? Quem pode iniciar um projeto de lei? Vamos dar uma olhadinha no artigo 61, no caput. O artigo 61, caput, diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Nós temos aqui, então, portanto, no caput, uma iniciativa geral ou concorrente. No parágrafo 1º, nós temos um exemplo de iniciativa privativa. Nós temos outros exemplos na Constituição. Mas tem lá: são de iniciativa do Presidente da República as leis que fixem ou modificam os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, esses são de competência privativa do Presidente da República. Mas nós temos competência privativa do Judiciário. Exemplo, artigo 96, inciso 1, a linha D. Nós temos iniciativa privativa da Câmara, artigo 51, inciso 4. E nós temos iniciativa privativa do Senado, artigo 52, inciso 13, e outras iniciativas privativas ou exclusivas ou reservadas. Existe uma discussão aí da doutrina quanto à nomenclatura, porque alguns doutrinadores dizem que competências privativas podem ser delegadas, como aquelas do artigo 21 da Constituição. E competências exclusivas não podem ser delegadas, como do artigo 21. E competências privativas podem ser delegadas, como as do artigo 22, assim como está previsto no parágrafo único do artigo 22 da Constituição. Mas aqui nós estamos falando de iniciativa de lei e não de competências materiais e legislativas, como dizem os artigos 21 e 22, né?
Então, nós vamos ficar com essa nomenclatura mesmo de competência privativa, tá? Ou exclusiva, ou reservada, da forma como vocês melhor entenderem, acharem mais bonito, eu vou seguir aqui com competência privativa, tá? Então, nós temos competência geral concorrente e competência privativa. E dentro da competência geral concorrente, nós temos a iniciativa popular, né? Qual que é a previsão, qual que é o fundamento da iniciativa popular? Além do caput do artigo 61, que a gente já viu, que os cidadãos podem apresentar projetos de lei complementar e lei ordinária, nós temos no artigo 14, no inciso 3 do artigo 14, diz lá: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante 3. Iniciativa popular. E quais são os requisitos para que se possa apresentar um projeto de lei de iniciativa popular? Voltamos lá ao 61. Artigo 61, parágrafo 2º. Diz lá: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Tá? Então, a iniciativa popular, todo o poder emana do povo, o povo pode apresentar projeto de lei para isso. Precisa apresentar um projeto subscrito por no mínimo 1% do eleitorado. Este eleitorado tem que estar distribuído por pelo menos 5 estados da federação e não pode haver menos do que 0,3% dos eleitores de cada estado para a representação desses 5 estados. Muito bem? Aí nós temos a proposta, projeto de lei de iniciativa popular. Podemos ter proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular? Olha, vejam que o artigo 61, ele fala em a iniciativa das leis complementares e ordinárias. Não fala em emenda. E em nenhuma outro ponto da Constituição há menção à possibilidade da apresentação de PEC, de proposta de emenda à Constituição, por iniciativa popular. O professor Wadila Amigos Bulos diz que, em razão da soberania popular, do exercício da soberania popular, e de que todo o poder emana do povo, em razão desse entendimento, ele fala, olha, é óbvio que pode apresentar proposta de emenda à Constituição se todo o poder emana do povo. A maior parte dos doutrinadores não adotam esse entendimento porque a Constituição não dá esta possibilidade, né? O professor Guadi diz isso através de uma interpretação, a partir de uma interpretação sistemática que ele faz da Constituição Federal. No entanto, algumas constituições estaduais prevêem a possibilidade de apresentação de proposta de emenda às constituições estaduais por iniciativa popular. Tá legal? Então vamos lá. Então falamos da proposta de iniciativa, aqui da fase de iniciativa. Então, iniciativa reservada, iniciativa privativa, exclusiva ou reservada, né? A iniciativa geral ou concorrente, que está no caput, e dentro dela a iniciativa popular. Muito bem. Apresentou o projeto de lei. O projeto de lei, na fase já constitutiva, vai tramitar onde? Onde será apresentado esse projeto de lei? Bom, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o projeto de lei é iniciado na Câmara dos Deputados e revisado pelo Senado Federal. Guardem aí as situações em que não é iniciado na Câmara e sim no Senado, quando é apresentado o projeto de lei por um senador ou por uma comissão do Senado. Muito simples. Todas as outras situações, ou seja, se apresentado por deputados ou comissões da Câmara, será na Câmara. Iniciará na Câmara. Se o projeto de lei é apresentado pelo presidente, iniciará na Câmara.
Se o projeto de lei é de iniciativa popular, iniciará na Câmara. O parágrafo 2º do artigo 61 diz expressamente: se de iniciativa do STF e Tribunais Superiores, iniciará na Câmara. Se de iniciativa do Procurador-Geral da República, iniciará na Câmara. Se de iniciativa de comissões do Congresso, iniciará na Câmara. Tá? Só iniciará no Senado, portanto, se o projeto for de iniciativa de um senador ou de uma comissão do Senado. Muito bem? Bom, e aí quando esse projeto de lei entra no Congresso Nacional, seja a Câmara como iniciadora, seja o Senado como iniciadora, a Casa iniciadora, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do projeto de lei apresentado pelo Presidente da República, que iniciará, portanto, na Câmara. E o Senado funcionará como casa revisora. Então nós temos a casa iniciadora e a casa revisora na fase deliberativa legislativa. Tá? Então vamos lá. O que acontece com esse projeto de lei? Primeiro, ele vai para uma comissão temática. Essa comissão temática vai dar um parecer. Depois, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que também vai dar um parecer. E se ele envolver aspectos financeiros ou orçamentários, ou seja, se envolver despesa com dinheiro público, ele vai também para a Comissão de Finanças e Tributação. Então são pelo menos 3 comissões aí, né? Nem sempre são 3 comissões, pode ser só 2, se não envolver aspectos financeiros ou orçamentários. Mas vamos analisar um projeto de lei que trata sobre o meio ambiente. Muito bem? Vamos usar como exemplo. Trata sobre o meio ambiente e envolve aspectos financeiros e orçamentários. Então, ele trata exclusivamente sobre o meio ambiente. Então, ele vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, que é a comissão temática. Depois, ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer uma análise da constitucionalidade desse projeto de lei. E depois, ele vai para a Comissão de Finanças e Tributação para ver se tem dinheiro disponível para execução, para a implantação desse projeto de lei. Tá? O primeiro parecer emitido pela comissão temática de meio ambiente é um parecer meramente opinativo. Se for contrário, o projeto de lei ainda assim segue. No entanto, se ele passa na Comissão de Constituição e Justiça ou na Comissão de Finanças e Tributação, se ele receber um parecer contrário, esse parecer é terminativo. Ele termina o processo, o projeto de lei ali. No entanto, se 10% da casa onde essa comissão está localizada, se 10% apresentarem um recurso, esse projeto tramita e vai para o plenário. Tá? Então, embora o parecer da CCJ e da Comissão de Finanças e Tributação seja terminativo, é possível a apresentação de recurso de 1/10 dos deputados, por exemplo, o projeto está na Câmara, e aí ele vai para o plenário. Muito bem? Bom, acontece que, de acordo com os regimentos internos das casas, alguns assuntos podem ser discutidos e votados pela comissão temática, por exemplo, ou por uma comissão de Constituição e Justiça, sendo desnecessário ser apresentado no plenário. Olha só, está lá no artigo 58, parágrafo 2º. Ó. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver o recurso de 1/10 dos membros da casa. Tá? Então vamos retomar aqui. O projeto de lei entrou na Câmara, passou pela comissão temática, Comissão de Constituição e Justiça, um parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Bom, 10%, 1/10 dos deputados pode apresentar um recurso e isso ir para o plenário, porque embora ele seja terminativo, ele está sujeito ao recurso. Além disso, a própria discussão e votação pode se dar na comissão,
se o regimento interno assim prever, tiver previsto. Tá? E aí, nesse caso, também cabe o recurso para ir ao plenário, porque por 1/10 dos membros da Câmara dos Deputados. Muito bem? Bom, o projeto de lei entrou na Câmara, foi discutido e votado, seja na comissão, seja no plenário, ele vai para o Senado Federal. E aí no Senado Federal ele vai fazer a mesma tramitação pelas comissões. Né? Comissão temática, comissão CCJ, que às vezes tem outro nome, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não é só Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, se for o caso, e plenário, se for o caso, se não tiver a previsão no regimento interno do Senado de que aquele projeto vai ser votado, discutido e votado na própria comissão. Tá? Muito bem. Aí no Senado ele pode sofrer alterações. Ele pode sofrer emenda ao projeto de lei. Muito bem? Não vamos confundir com emenda à Constituição, emenda ao projeto de lei. Então, o que acontece se o projeto de lei é emendado no Senado Federal? A parte que foi alterada volta para a Câmara para ser discutida e votada. Tá? Ah, mas pode acontecer da Câmara alterar novamente? Não. A Câmara não vai alterar novamente para evitar aí o efeito ping-pong lançado de uma casa para outra. Então começou na Câmara, a Câmara é a casa iniciadora, o Senado é a casa revisora. A Câmara votou e aprovou ou apresentou alguma alteração, votou e aprovou e mandou para o Senado. O Senado apresentou uma outra alteração, votou e aprovou e manda para a Câmara de volta esta parte que foi alterada pela casa revisora. E aí a casa iniciadora, ela tem duas opções. Ou ela aceita a alteração feita pelo Senado, ou ela rejeita. E aí o projeto de lei sobe para a sanção ou veto, da forma como definido pela casa iniciadora. Ah, professor, mas então a casa iniciadora tem uma preponderância em relação à casa revisora? Exatamente. A casa iniciadora tem preponderância de vontade em relação à casa revisora. Vou explicar de novo. O projeto de lei foi apresentado na Câmara, casa iniciadora. Senado, casa revisora. Na Câmara foi aprovado e foi para o Senado. O Senado apresentou uma emenda a esse projeto. Apresentou uma emenda e mandou para a Câmara esta emenda. A Câmara não aceitou a emenda. Ela aprova o projeto de lei sem a emenda e manda para o presidente da República com a sanção ou veto. Muito bem? E aí nós temos então a fase de deliberação. Eu vou parar por aqui esse vídeo e a gente volta para continuar o processo legislativo até daqui a pouquinho.